Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Terça-feira, gente, aqui tá uma peleja todo dia pra eu arrumar esse negócio aqui pra gravar. Tá tenso, mas vai dar certo, tá? Bora lá pra mais um momentozinho nosso de sabedoria? Bora? Hoje é dia 18 de junho, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 18, tá? O Diego tá aí online com a gente. Vamos ver se mais alguém entra aí para participar. E o mais interessante hoje, gente, eu tava numa reunião mais cedo e o primeiro versículo da palavra 18 fala o seguinte: quem se isola procura a sua própria vontade e se irrita com tudo que é razoável. E aí o que acontece? Deus não fez a gente para andar sozinho, né? Deus não fez a gente para seguir sozinho pela vida. E quando uma pessoa se isola, ela não ouve a opinião do outro. Ela quer fazer valer a opinião dela. Aliás, quando a gente se isola, a gente perde aquela capacidade de viver até em sociedade. A gente tem dificuldade de ouvir. E eu acho isso muito sério, né? Naquela época lá na Bíblia, lá na época da Torre de Babel, eles construíram uma torre, eu acho que tinha uns 2 quilômetros, não lembro, eu não sei se o Diego lembra dessa história, se ele sabe, pode ajudar a gente. Eles só conseguiram construir isso porque eles estavam em unidade. Eles estavam em unidade tanto de linguagem, né, quanto de ação. E aí o que acontece? Eles estavam em unidade e eles se juntaram para construir uma torre de 2 quilômetros de altura, mais ou menos. E aí eu te pergunto, como que o homem no dia de hoje, a intenção deles construírem aquela torre, vocês sabem qual foi? Eles construíram aquela torre porque, tipo, na época de Noé, que Jesus, né, que Deus foi lá e alagou tudo, eles falaram, Deus não vai mais fazer algo desse tipo conosco. Gente, olha como que é o ser humano. Eles estavam em unidade e linguagem e se decidiram construir um prédio de 2 quilômetros de altura para que Deus não pudesse mais decidir em arrasar com o mundo por causa das próprias ações do ser humano. Porque se Deus teve aquela atitude, algo ali já não estava funcionando, né? Nós, como seres humanos, não estávamos observando muitas das lições que ele deixou. E aí ele foi e mandou Noé construir a arca e teve o dilúvio. E aí os homens se juntaram depois para construir uma torre de 2 quilômetros. Alguém já se perguntou por quê? Que pessoas que têm princípios nessa vida, pessoas que têm realmente a capacidade de mudar a vida do próximo, pessoas que são formadoras de opinião, por que essas pessoas não se levantam em unidade e linguagem e fazem algo de útil pela nossa nação? Algo de útil por todos aqueles que sofrem. Algo de útil por todos aqueles que não têm o pão de cada dia. Para os mais oprimidos. Vocês já pararam para pensar isso? Essa é a pergunta que eu deixo para o dia de hoje. E a outra coisa que me chama muito a atenção nesse capítulo 18 é o seguinte. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 vezes, e se eu ler de novo vai aparecer mais, ele está falando o seguinte. Cuidado com o que você fala. Aí ele fala aqui no versículo 4, né? As palavras da boca de um homem são águas profundas. Depois ele fala, os lábios do insensato promovem contendas. A boca do tolo é a sua ruína. As palavras do delator são como goludices. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. É fruto da boca do homem, é o fruto de sua boca que o homem se nutre. Morte e vida estão à mercê da língua.
Então, me chamou a atenção também isso. Gente, a nossa língua, né, a nossa boca, ela traz palavras de vida ou de morte. A sua boca no dia de hoje, ela está sendo ferramenta do quê? Através da sua boca, através das suas palavras, você está sendo portador de vida ou você está sendo portador de morte? Você já se perguntou isso? E aqui fala, né? Quem responde antes de ouvir, passa-se por tolo e se cobre de confusão. Quantas vezes você já abriu a boca para responder algo que você não entendeu a pergunta? Ou que você deu a sua opinião, às vezes, através de uma discussão, que você não entendeu o contexto, não esperou a outra pessoa terminar de falar? Então, assim, é a reflexão que eu queria deixar, né, pra gente nesse dia, que a gente realmente fizesse um compromisso público, um compromisso diante de Deus. E que se você tem dificuldades, né, de ouvir, dificuldades para falar, dificuldades de falar uma palavra carinhosa, dificuldades para ser uma palavra amiga, que você no dia de hoje ore pedindo a Deus que te dê sabedoria e discernimento para poder levar palavras de vida para outras pessoas. E existem muitas pessoas necessitadas de palavras que realmente as salve, que realmente as leve para um próximo nível. Isso daí é muito importante. E aí, dentro desse versículo aqui 13, né? Quem responde antes de ouvir, o sábio, ele nunca fala tudo o que ele faz. E ele não fica falando também de tudo o que ele conhece, ele não expõe. Ele vai guardando para ele. Porque se ele estiver na presença de um tolo, por exemplo, o tolo não vai entender as coisas que ele faz. Você já esteve num ambiente quando a pessoa começa a falar, parece que ela vai te denunciando tanto que você vai tomando meio que ranço. Você vai falando assim, nossa, mas que pessoa parecida, nossa, mas que fulano chato, nossa, mas que fulano não sei o quê. Isso já aconteceu com vocês? Então é exatamente por isso que o sábio não fica falando. Ele não expõe. Então esse é o convite que eu faço para vocês no dia de hoje. Cuide a sua língua. Que a sua língua, que a sua boca sejam palavras que levam à vida. Agora, se você continuar com dificuldade, avalie aqui também, ó, o seu coração. Porque a boca, gente, ela fala daquilo que o coração tá cheio. E se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, se você não tem praticado aquela limpeza diária no seu coração, o do perdão, de ressignificar, busque um ponto positivo, gente, na ação de cada uma das pessoas que cruzam o seu caminho. Não leve para o lado pessoal. Então, é um convite que eu faço para vocês hoje. Primeiro, tomar cuidado com tudo que é falado e ver se a sua boca realmente está sendo fonte de vida para os outros. E a segunda coisa, nossa, eu não estou conseguindo fazer isso. Por que eu não estou conseguindo? Se você chegar à conclusão de que aqui está o problema, limpa, higieniza o coração, porque eu tenho certeza que a sua boca, ela vai ser uma ogiva nuclear de levar para os demais somente palavras de vida, somente palavras de amor, de carinho. E nós estamos muito necessitados disso no dia de hoje, tá bom? Eu convido vocês a fazer a leitura do versículo completo, orar, né, a respeito do versículo que mais te chamou a atenção. Diego, você que está aí escutando a gente, faz sentido para você isso que a gente conversou? Faz sentido para você isso que eu estou falando? Como que é essa experiência de estar aí do outro lado? Conta pra gente.
Eu não sei se ele ligou e saiu. Gente, então me despeço aqui. Agradeço a cada um de vocês que assiste esse vídeo depois. Agradeço a cada um de vocês que entra. Eu tô programando de procurar um horário, né? Pra gente estabelecer um horário para entrar ao vivo. Gravo aqui ao mesmo tempo, um para colocar no YouTube, outro para colocar no Instagram. E comenta, compartilha. Seja palavra de vida eterna na vida das outras pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Diego, Deus abençoe seu dia. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.